Shalom, meus queridos, da paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estou fazendo essa live aqui, apologética pura. Nesse horário porque a internet não anda caindo muito, né? A internet é bem bacana, ela se estabiliza nesse horário. E eu acredito que será de grande valia a nossa argumentação, explanação aqui sobre a apologética pura. Eu quero trazer aqui uma palestra, uma argumentação simples para que todos vocês possam entender o que é apologética pura. Apologética é a ciência de defendermos com argumentos coerentes, maduros e equilibrados a nossa fé. É importante sabermos que existem apologéticas que não são puras, porque são intencionais. A intenção não é promover Deus, não é promover o Evangelho, não é promover a palavra de Deus, a ortodoxia, as verdades imutáveis das Escrituras Sagradas. O objetivo da apologética impura é o contrário da pura. Ou seja, a apologética impura é aquela que envenena a palavra de Deus, é aquela que falsifica a palavra de Deus para promover um credo, para promover uma seita, para promover uma religião, para promover uma instituição, para promover um ramo filosófico. Em contraposição às Sagradas Escrituras. Aqui está conosco Francisco, Deus te abençoe. Então é muito importante nós entendermos o contraste que há entre a apologética pura e a apologética impura. É muito importante. E para descobrirmos quando alguém está pregando, ensinando apologeticamente, de forma distorcida, de forma errada, você precisa conhecer o mínimo do mínimo, o básico do básico, da estrutura das verdades da Santa Palavra de Deus, no que concerne a ortodoxia da Santa Palavra de Deus. Por quê? Porque há um distanciamento muito grande, queridos, entre você conhecer a verdade, a Palavra de Deus, o conteúdo das Escrituras, você ser versátil nesses conteúdos das Escrituras, você se desdobrar muito bem ao transmitir, ao ensinar o conteúdo das Escrituras Sagradas. E está bem longe, ortopraticamente, na prática do conteúdo da Palavra de Deus. Então, a nossa maior dificuldade, na realidade, em defender a nossa fé, em praticar a nossa fé, é justamente a questão do combate, a questão, como se diz aquele ditado do pega para capar, né? É a hora X, né? É a hora H, é a hora de tirarmos o noves fora, né? Ver se a conta está certa realmente, se a conta está certa. E muitos, quando vai tirar essa conta, não bate, né? Dá um resultado totalmente errado. Assim também acontece com os que vão ensinar e pregar as Escrituras. Ou com aqueles que tentam defender a sua fé, que uma vez foi lhe dada para sempre, né? Foi lhe dada através de Jesus, pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, antes de adentrar a um assunto que eu quero comentar com mais profundidade, eu achei necessário falar sobre algumas precauções que devemos tomar, ou seja, que devem ser tomadas quando nós vamos falar da palavra de Deus, das verdades, quando formos defender a nossa fé diante de N sistemas espúrios, incoerentes e antagônicos à palavra de Deus. Primeiramente, preste bem atenção, a primeira precaução
o primeiro cuidado que nós temos que ter, então eu estou olhando aqui para o meu computador, que devemos tomar, aprenda o máximo que puder acerca do grupo que almeja evangelizar. Aprenda o máximo possível acerca do grupo que almeja evangelizar, seus pontos fundamentais. Ou seja, as terminologias, crenças básicas e conceitos fundamentais em relação a Deus, suas escrituras, Jesus. Sempre é bom, sempre é um bom tema para um diálogo dessa natureza. Outro ponto que não pode ser esquecido são as doutrinas bíblicas que você pretende abordar. Isso tudo contribuirá para que você não se ache despreparado em um diálogo e para que suas respostas não sejam evasivas ou seu silêncio ao ser questionado não possa, ou seja, não possua um efeito inverso, concedendo maior convicção ao adepto que a fé dele é mais bem fundamentada do que a sua. Então nós estamos aqui o primeiro cuidado. Quando nós defendemos a nossa fé apologeticamente, com uma apologética pura, nós precisamos conhecer quem nós vamos combater, com quem nós vamos guerrear, com quem nós vamos dialogar, com quem nós vamos argumentar. Nós precisamos conhecer o outro lado. E para isso, eu e você precisamos estudar. Amém? Glória a Deus. Como é que você vai debater com um mormon, com um adventista do sétimo dia, com os testemunhas de Jeová, com o espiritismo, com o catolicismo, enfim, são muitas religiões sectárias espalhadas no mundo inteiro. Muitos adeptos. Então você precisa estar preparado, não para brigar, não para discutir, não para agredir, não para ser vulgar com as pessoas que têm uma fé contrária à sua. Amém? Mas no mundo das ideias, no mundo do debate, da pergunta e resposta, usando a razão, a lógica e a espiritualidade. Usando aquilo que... Existem perguntas que não tem duas respostas. Não tem duas respostas. Se você perguntar para alguém assim, que cor tem o ouro? Ele, depois de beneficiado? Amarelo. Porque às vezes o ouro, ele está envolto ali em uma escória, né? Ele não tem o seu brilho, ele está preto, ou ele está com outra cor por causa da sujeira que está sobre o seu valor. Mas quando se beneficia lava e se beneficia o ouro, qual é a cor do ouro? Você faz a pergunta, é amarelo. Mas alguém vai tentar dizer que é vermelho, vai dizer, não, é roxo, vai começar a filosofar em cima do ouro. Deu para entender? E aí, não tem outra resposta. Os sectários, os hereges, os que pregam uma apologética impura, que contradiz a apologética pura, a verdade pura das Escrituras Sagradas, vão tentar filosofar em cima do valor que o ouro tem, para desfazer a real cor que este ouro tem. É o que eles tentam fazer. Eles querem porque querem provar com argumentações que o ouro não é amarelo. Então, meus queridos, só há uma resposta para uma pergunta dessa. Não há duas respostas. Amém? Por exemplo, quando você pega um texto bíblico que fala que Jesus é Deus, não tem outra resposta. Você pergunta, esse texto mostra e demonstra que Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Não tem como dizer não. Deu para entender? É o que uma apologética herética e sectária sempre fazem. Sempre fazem. Ir de contra a verdade nua e clara das Escrituras Sagradas. E o que nós temos que fazer? Termos argumentação bíblica para desconstruir estas falácias dos sectários. Amém, queridos? E precisamos estar preparados para conhecer o terreno, conhecer
o fundador, conhecer o sistema doutrinário desses sectários. Nós precisamos conhecer a mudança radical que eles fazem no sistema doutrinário deles, porque quando eles veem que a doutrina que eles estão pregando, o ensinamento que eles estão ensinando, começa a enfraquecer, já não tem mais tanta argumentação para defender aquela mentira, aquela falácia, então eles mudam. Eles mudam o sistema doutrinário para tampar aquele buraco, aquela deficiência, aquele defeito, para mascarar aquela doutrina que eles pregaram a vida toda e agora não conseguem sustentar-se com argumentações filosóficas diante da verdade das Escrituras Sagradas. Então, entenda, você que quer pregar a verdade de Deus, uma apologética pura, procure conhecer primeiro o campo do seu inimigo. Não é que eles são seu inimigo, amém? Espiritualmente, na verdade, são. Porque eles querem desconstruir e abafar a verdade de Deus nua e clara das Escrituras Sagradas. Por exemplo, o testemunho de Jeová vem para desconstruir Cristo Jesus. Diz que Jesus não é Deus. Diz que o Espírito Santo é uma força ativa, não é Deus. E só existe o Deus Yahvé, Jeová. E, portanto, o Espírito Santo é só uma força de Yahvé. E que Jesus Cristo é uma criação de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e que Jesus, portanto, é uma criatura e não é Deus. Então eles fazem uma confusão imensa e traz argumentações que ferem a ortodoxia das Escrituras Sagradas. E aí, se você conhecer as Escrituras de forma madura e equilibrada, quando eles vierem para argumentar ao contrário do que está escrito, você vai sair vitorioso e vai conseguir evangelizar esses indivíduos a tal ponto que muitos cederão à verdade através, sim, não só das argumentações filosóficas e pensamentos filosóficos, mas através do poder e da unção do Espírito Santo. Porque há na mente dessas pessoas demônios, espíritos malignos, diabólicos, que cegam o entendimento deles. A verdade está diante deles, mas eles não conseguem enxergar a verdade. Porque o diabo colocou no coração deles, na mente deles, que a verdade é a mentira. Sendo que a verdade que eles pregam não é a verdade, é a mentira. Coloca na mente deles que aquilo que a gente está pregando e ensinando é a mentira e que eles estão pregando a verdade. Aí precisa ter unção e graça de Deus para desconstruir essas fortalezas do diabo criadas na mente desses sectários. É terrível. As seitas faz uma lavagem cerebral na pessoa, deixa a pessoa cativa, faz a pessoa ficar escrava, escraviza as pessoas de forma tal que até pessoas inteligentes, formadas, psicólogos, advogados, juiz, conseguem entrar na onda desse pessoal. Por quê? Contra o diabo e as heresias, não vale inteligência intelectual. Porque o diabo é espírito. Então ele consegue ludibriar e enganar as pessoas. E isso independe da inteligência e formação que elas têm. Deu para entender? Então quando você ora e busca a Deus, Deus te dá graça, Deus te capacita, tanto com a razão bíblica das Escrituras Sagradas, como através do poder do Espírito Santo, para ganhar essas pessoas para Jesus com uma apologética pura, equilibrada e madura e humilde na exposição das verdades absolutas das Escrituras. Pronto, vamos agora para outro ponto bem interessante que nós temos que ter cuidado, temos que ser proativos ao pregarmos e ensinarmos essa apologética pura. Lembre-se de que quem vence é o Espírito Santo. Quem vence e quem convence é o Espírito Santo e não você. Num debate, queridos, deixa eu marcar aqui, num debate, quem vence é o Espírito Santo e não você. Então você precisa ser humilde e cuidadoso, manso, e você precisa estar firme na palavra de Deus e prestando atenção naqueles que estão tentando colocar a mentira na sua mente. Você já sabe que a pessoa
está argumentando mentirosamente, falaciosamente, e que às vezes aquela pessoa está cega e acha que o que está pregando e ensinando é verdade. Mas você que tem a mente aberta e tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar poder e graça para convencer aquela pessoa, através das Escrituras, que aquela pessoa está errada e que precisa se converter. Então o Espírito Santo vai desconstruir, vai desfazer, vai derrubar aquela crosta, né? aquele palácio, aquela fortaleza que o diabo construiu na mente da pessoa. Então é muita oração. Não é só leitura da palavra, argumentação da palavra, não é só você conhecer a verdade, é você estar cheio da unção de Deus, do poder de Deus, para transmitir essa verdade. É como, por exemplo, o ateu. Ateu não crê em Deus. Deus é uma falácia, Deus é uma mentira, Deus é um engano, Deus é criação da imaginação humana, Deus é uma criação da religião, Deus não existe Deus. Nós somos deuses, nós somos produtos da evolução. De milhões e milhões de anos, cheguemos ao estado que nós estamos hoje. É o que eles pregam e ensinam. Aí, um ateu cai numa dificuldade, ou seja, em uma doença incurável, por exemplo, um câncer. E ele está dizendo que não crê em Deus. E você chega para ele e tenta provar, mostrar na Bíblia, a história, os documentos contundentes, a história de Jesus de Nazaré, as evidências arqueológicas. Para ele isso não vale de nada. O ateu não vale nada disso. Mas aí quando você se olha, vou mostrar para você que Deus está na minha vida e que o Espírito Santo está na minha vida, ele vai te curar. Aí você ora por esse ateu que está desenganado do médico, o câncer desaparece literalmente da vida dele, ele fica bonzinho na hora. Aí isso que vai levar ele a pensar, olha, mas realmente o câncer sumiu, desapareceu, eu ia morrer, agora eu não morri, Deus existe mesmo, a gente não vê ele, mas eu senti a doença sumir, eu senti uma alegria, um negócio diferente. Deu para entender que a palavra de Deus, às vezes, ela penetra na alma, no espírito da pessoa, mas a pessoa resiste a essa palavra. Essa pessoa nega a palavra, nega o Espírito, mas o Espírito Santo tem outras formas para demolir, destruir, desconstruir essas fortalezas da mente da pessoa, através de milagres, prodígios e maravilhas. Deus faz isso. Usa o sobrenatural para aniquilar, para destruir toda e qualquer razão antagônica à própria palavra de Deus. Então, lembre-se de que quem convence é o Espírito Santo e não você. Lembre disso. Nunca se esqueça disso. Existem muitos pregadores que pregam, defendem a fé do Evangelho, mas ele pensa que é ele que vai conseguir ganhar almas para Jesus com argumentações bíblicas, com a sistemática, com a homilética bem organizada. Vou ganhar muitas almas. Não pense assim. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence as pessoas, meus queridos. Está aqui conosco aqui Pedro, que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. José, deixa eu mencionar vocês aqui. José está aqui conosco, Pedro, Deus te dê vitória. Então nós estamos falando aqui sobre a apologética pura, amém? Que é o contrário da impura. As argumentações necessárias para ganharmos almas para Jesus, para vivermos uma vida tranquila. E agora vamos aqui. Estou falando de proatividade antes de irmos ao combate, antes de irmos... os cuidados que nós temos que ter, antes, durante e depois. Mas é preciso nós termos o cuidado antes de irmos para o campo de batalha ao defendermos a nossa fé. É o que muitos cristãos não estão tendo, né? Em terceiro, lembre-se de que você foi enviado para pregar o Evangelho a todas as pessoas, inclusive aos adeptos dos grupos não ortodoxos. Lembre disso. Tem cristão? Eu não vou entrar em debate, eu não vou arrumar confusão, eu não vou arrumar briga, eu não vou discutir. Adailton, que Deus te abençoe.
pregando o evangelho, eu vou ficar na minha, eu quero ir para o céu, eu não quero mexer com adventista, com testemunho de Jeová, com mormonismo, com espiritismo, o espiritismo cadecista, eu não quero mexer com banda macumba, eu não quero combater esse pessoal, eu não quero mexer com o catolicismo, deixa eles lá, eu aqui, eu fico na minha, dando glória a Deus, aleluia, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, não é dessa maneira, não é dessa forma. Você precisa, sim, aprender a se levantar para pregar o evangelho, e o evangelho, a pregação do evangelho invoca uma apologética, certo? Madura e equilibrada. Para você defender, quando você vai pregar contra o pecado, contra as heresias, contra os enganos, contra as vãs filosofias, contra as vãs ideias, que contrapõem o evangelho de Jesus. Então não tem essa de ficar parado, quieto, ali isolado, simplesmente se enchendo de conhecimento, louvando a Deus na sua igreja e o resto que se dana para lá. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Então, você que quer amadurecer, ter equilíbrio na pregação, na defesa da fé que você recebeu, que você tem em Cristo Jesus, você precisa, mais do que nunca, estar preparado para pregar este evangelho. Lembre-se de que você foi enviado para pregar o evangelho a todas as pessoas, inclusive aos adeptos dos grupos não ortodoxos, ou seja, que pregam uma doutrina errada. A ortodoxia é a doutrina correta, segundo a palavra de Deus. Então eles pregam uma ortodoxia errada. Uma ortodoxia, como podemos dizer assim, uma heterodoxia, né? Ou seja, ao contrário de ortodoxia. Eles pregam um sistema de verdade errado. Uma mensagem errada, uma explicação errada, uma argumentação errada. Usam a palavra de Deus fora de contexto. Depois nós vamos falar sobre isso, que é o que eu quero deixar um pouco para o finalzinho. Então vamos lá. Em quarto, vejamos aqui, não pretenda fazer, olha aqui, do encontro com um adepto apenas um teste de conhecimento e tentar humilhá-lo. Nosso intuito deve ser arrebatá-lo do erro, conforme Judas capítulo 1, versículo 23. Isso aqui é interessante porque eu tenho mais de 25 anos de crente que aceitei Jesus como Salvador e tenho encontrado na minha caminhada muitos adventistas que conversam comigo. No comecinho, na verdade, no comecinho da minha fé em Cristo Jesus, meus queridos, um grupo adventista veio até a mim para tentar me ganhar para a seita deles, para a religião deles. E eles fizeram os estudos deles comigo. Eu era, e ainda sou, da Assembleia de Deus, Missão. Ora, e na época, eu não tinha nenhuma formação teológica, eu não tinha nenhuma estrutura teológica, nenhum curso médio, básico, um bacharel em teologia, eu não tinha nem terminado os meus estudos ainda. Eu era 100% leigo, praticamente 100% leigo nesse sentido, mas eu sabia ler, ouvir. O Espírito Santo, com 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e respeitosamente eu recebi eles lá em casa. Eles passaram vários sábados indo lá, ensinando a palavra deles, não a palavra de Deus, a palavra deles, conforme a ideia deles. E no finalzinho eles me perguntaram o que eu achava, tal, do ensinamento deles e tal, da estrutura do ensinamento, da igreja, da doutrina, aquela coisa toda. Aí, na minha simplicidade, né, eu respondi para eles. Eu disse, olha, meus amigos, é o seguinte, eu não tenho muita sabedoria igual vocês têm, mas uma coisa eu sei, que vocês são gentil, vocês não são judeu. E segundo o meu entendimento, que eu já li Atos dos Apóstolos, todo o Atos dos Apóstolos, ainda não convertido, irmão. Eu já li todos esses textos que você está lendo, e ao meu ver, Paulo não está ensinando a guarda de sábado. Ele simplesmente está pregando Cristo Jesus, o Salvador, porque naturalmente os judeus já guardam o sábado. Mas Paulo não ensina nenhum versículo aí que você leu que Paulo ensina
que os gentios têm que guardar o dia de sábado. Me mostra aí. Aí eles abriram. Que Paulo ia na sinagoga. Não, mas Paulo, por ir na sinagoga pregar, é porque os judeus se reuniam no dia de sábado. Não está dizendo que ele foi lá pregar o sábado ou guardar o sábado, porque ele era judeu. Ele podia guardar naturalmente, não tinha problema. Mas você não vê Paulo ensinando os gentios que não pertencem à comunidade de Israel pregar dia de sábado ou ensinar dia de sábado para eles guardarem. Eu, na minha simplicidade, respondendo a eles, né? Eu disse, olha, aí é vocês, é por conta de vocês. É vocês que estão ensinando isso aí. Porque nenhum dos apóstolos pregou e ensinou para a igreja dos gentios a guardar dias e anos e festa sabática ou dia de sábado. Não tem, meus queridos. Vocês vão me desculpando. Isso é irrelevante, isso não tem muita importância. O que tem importância é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas eu tenho um decálogo que tem que guardar os 10 mandamentos. Assim, eu guardo. Jesus está em mim pelo Espírito Santo e o pecado adâmico que está dentro de mim, está mortificado. É ele que promove as obras da carne, os desejos da carne. Então o Espírito Santo está sobre mim, sobre essa velha natureza, e portanto os 10 mandamentos não será quebrado. O dia de sábado é o meu mestre, é o meu Jesus de todos os dias, de todas as horas. Eu entendo assim, compreendo assim pelas Escrituras. Agora vocês pensam e entendem de forma diferente. Eu não vou para o inferno porque deixei de guardar. Vocês também não vão para o inferno porque estão guardando. Mas o problema que eu vejo vocês, é que vocês ficam condenando as pessoas por causa desse dia aí. Que nem Cristo Jesus e nem os apóstolos condenou ninguém por guardar ou deixar de guardar dia de sábado. Vocês vão me desculpando. E aí eles saíram. Há muito tempos atrás, depois de uns 10 anos de crente, eles fizeram o estudo de novo. Eu permiti eles fazerem os estudos deles e tal, tudo direitinho. E no finalzinho, um rapaz perguntou, mas tinham 2 jovens, outro rapaz, o que você acha? Eu disse, eu acho que você vai continuar na sua igreja e eu vou continuar na minha. E somos irmãos. Agora, não aceito esses ensinamentos que vocês ensinam, dizendo que quem não guarda o dia de sábado tem a marca da besta. Então, aí vocês estão demais. Aí eu peguei um livrinho e mostrei para eles que não foi Constantino que inventou que mudou a questão do dia de sábado. Não foi a Babilônia, né, que mudou o sábado para o domingo. Isso nunca teve essa mudança doutrinária através de Cristo Jesus e dos apóstolos. Quem inventou isso, quem inventa isso são vocês, não são a Bíblia, não é as Escrituras que inventou isso, que fez essa mudança. Porque, na realidade, no Novo Testamento, nem sábado nem domingo é para nós guardarmos como mandamento. Se você ler direitinho, você vê que a igreja reunia no dia de domingo voluntariamente, não era mandamento. Você não vê o apóstolo Paulo reunir no dia de domingo, tem que reunir, tem que guardar o domingo. Você não vê Paulo, os apóstolos fazendo isso. Você não vê Paulo, Pedro, no Novo Testamento, dizendo tem que guardar o sábado, tem que guardar porque é o dia do Senhor. Nem sábado nem domingo você vê eles ensinando e pregando para guardar. Só menciona no domingo, reunindo no domingo, estamos reunindo no domingo. E eles não se reuniam lá com os judeus, que não aceitavam Jesus, o Messias e o Salvador. Porque se sentasse junto, se reunisse junto, a briga estava grande, estava feita, né? É mesmo que você juntar a torcida do Palmeiras com o Corinthians, colocar lá junto no mesmo estádio, vai dar quebradeira. A mesma coisa é juntar judeu radical com cristão convertido, gentil convertido a Cristo Jesus. Não casa, não orna, não tem jeito. Porque eles estão na carne, das obras da lei, e o cristão, crentes em Jesus, os gentios, estão cheios do Espírito, do poder, da unção, da graça de Deus. Eles não estão preocupados em guardar dias, anos, ou comer isso ou aquilo. Eles estão preocupados em encher-se do Espírito, glorificar e exaltar a Deus e deixar o pecado, o mundo, a iniquidade. Leia Atos capítulo 15, Romanos capítulo 14, Colossenses capítulo 2 e outros textos que falam, para resumir, Gálatas, toda a carta aos Gálatas fala sobre essa questão. Então, amém, queridos? Para não ficar muito extenso, porque nós não temos muito tempo, né? Vamos lá. Em quinto, quando você
for pregar e ensinar a palavra de Deus, apologeticamente, uma apologética pura, lembre-se de que Satanás também é quem está por detrás de todo engano e cegueira espiritual. Não pense que você, às vezes, está conversando com uma pessoa comum ali. Não pense. Há um espírito maligno por detrás das heresias e das seitas. Eles não têm o Espírito Santo. A maioria deles não tem o Espírito Santo. Dependendo da seita que essa pessoa pertence e da maneira que ela vive, ela não tem o Espírito Santo. É um demônio que está por detrás dessa pessoa, na mente da pessoa, enganando ela para continuar nas suas heresias. Que Deus abençoe você, meus queridos, em nome de Jesus. Aqui tem um negócio de convidar um anfitrião para iniciar a live junto. Aí eu não sei como é que funciona isso aqui. Aqui tem tanta coisa aqui, né? Mas depois a gente mexe com esse negócio aqui. Deixa que nas outras lives a gente faz isso. Então vamos para frente aqui. Interceda pelas pessoas que, em sexto lugar, intercede pelas pessoas que você deseja evangelizar para que todo o impedimento seja separado, ou seja, superado, arrancado, amém? Interceda, ora. Agora, outro ponto que eu quero comentar com os irmãos é sobre isso aqui. Compartilhando a fé com os adeptos de grupos não cristãos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Compartilhando precauções, preocupações, como agir diante disso. Tá aqui. Isso. Como agir diante dos adeptos de grupos não cristãos. Não saia daí, fique aqui com a gente que agora mesmo eu vou parar com essa questão aqui e depois nós vamos falar num negócio aqui mais tranquilo, mais profundo, propriamente vai falar sobre o tema que nós estamos aqui trabalhando nessa live. Então, veja aqui, como agir diante dos adeptos de grupos não cristãos. Como você deve agir diante de adeptos de grupos não cristãos. Nós precisamos saber agir. Tem muitos crentes que não sabem agir. Quando ele vê um sectário, alguém que prega, ensina diferente dele, um adventista, um testemunho de Jeová, tem uns que até expulsa da frente da casa deles, né? Não conversa, não recebe eles e tratam de qualquer jeito. Eu não faço isso. Eu recebo todos com amor e carinho. Tranquilo, na minha. Uns dias desses eu recebi os mormons aqui na minha casa, aqui na minha área aqui, comecei a conversar com eles. Eles pedi para eles voltar de novo, para eles me ensinarem a doutrina mormon, tá, mas não voltaram mais. Esse dia eu encontrei outros na praça e eles começaram a falar do mormonismo para mim e tal. Estava me evangelizando. Falaram de Joseph Smith e tal, a questão do livro, né, deles, a questão da revelação, a questão da poligamia, e uma série de doutrinas que eles têm. E eu só fiquei ouvindo. E não falei que eu era evangélico, que eu era pastor, que eu era isso e aquilo. Fiquei só ouvindo eles. Ouvi eles mais de 1 hora lá. Né? Aí depois eu comecei a fazer umas perguntas para eles. Aí eles começaram a se trancarem. Ah, mas o senhor é evangélico e tal? O senhor é... O que o senhor é? O senhor, eu sou pastor da igreja, Assembleia de Deus, tal, sou isso, sou aquilo. Eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Aí comecei a fazer umas perguntas fechadas para eles. Eles logo calaram a boca e foram embora, desapareceram, não ficaram mais perto de mim. Não resistiram à verdade de Deus, simples e clara. Não precisei brigar nem discutir com eles. Deu para entender? É isso que a gente precisa ter. Uma apologética pura é aquela apologética que sabe se comportar diante desses sectários. Como agir diante dos adeptos de grupos não cristãos. Aqui eu coloquei. Primeiro, deixe a pessoa se sentir à vontade, seja cordial. Quando você estiver debatendo, falando de qualquer assunto, com os sectários, com os hereges que existem por aí, faça com amor e carinho. Deixe a pessoa se sentir à vontade. Seja cordial, deixe ela falar. Enquanto ela está falando, você está analisando a conversa, a argumentação, o conteúdo da fala dessa pessoa. E aí você está se preparando, sendo proativo. Você está ali
pensando o que você vai responder, os textos bíblicos que já estão na sua mente e as perguntas fechadas que você vai fazer para esses adeptos de seita. Então seja cordial, deixe a pessoa se sentir à vontade, amém? Dessa maneira que você tem que agir. E em segundo, seja um bom ouvinte, escute essa pessoa. Não fique interrompendo o raciocínio da pessoa. Esse tipo de atitude pode inibi-la. Tem gente que vai debater com essas pessoas, ele não é um bom ouvinte. Fica constantemente interrompendo o raciocínio da pessoa. Não faça isso. Eu aprendi isso. Por que eu aprendi? Porque a gente não consegue chegar a um denominador comum quando a gente fica interrompendo. Nenhum vai entender o outro. Então, quando você não interrompe o raciocínio da pessoa, você forma o seu raciocínio com o raciocínio da outra pessoa. Então, você consegue desconstruir a falácia, o erro doutrinário daquela argumentação do sectário, daquela adepto de seita. Mas aí você precisa também ser inteligente, que às vezes a pessoa está falando, até certo ponto, ele está falando a verdade, ele não está mentindo. Mas chega num determinado ponto que aí, como diz, o bicho pega. Aqui não, aqui está errado, não está certo isso aqui. Então, tenha em mente isso aí. A apologética pura, ela sabe se comportar diante do sectário. Ou seja, ser um bom ouvinte, não ficar interrompendo o raciocínio da pessoa. Esse tipo de atitude, se você não levar a sério, vai inibir essa pessoa. E ela vai se perder. Já está perdida e vai continuar perdida. Porque você não teve o cuidado na hora de argumentar com ela, deixar ela à vontade. Então vamos aqui para o terceiro ponto. Não demonstre ser o dono da verdade. Meu Deus. Mas antes, a deixe perceber que você está apenas buscando a verdade dos fatos. Não tente num debate ser o dono da verdade. Deixe que a pessoa veja que você só está buscando a verdade dos fatos. Aí a pessoa por si mesma vai raciocinar. Meu amigo, eu vou pensar mais. Eu vou analisar mais o que você ensinou, o que você falou, as suas argumentações. Eu vou analisar. Eu já preguei para muitos sectários e eles, quando terminou as argumentações, eu falei as minhas argumentações, expliquei o que é, o que não é, mostrei para eles que não é assim, não é dessa maneira, mas cada um tem a maneira de pensar diferente. Aí muitos humilde, olha pastor, irmão, eu aprendi muito com o senhor e eu vou analisar essa fala sua. Eu gostei dessa argumentação, eu gostei dessa hermenêutica, né, dessa interpretação coerente e madura aí, que chocou com a minha ideia, com o meu pensamento, do meu credo, da minha religião, da minha igreja, lá da minha seita, né, da minha redoma religiosa lá. E isso é legal quando as pessoas saem de um debate assim. Mas quando saem brigando, discutindo, uma querendo ser melhor do que a outra, aí não dá certo. Aí é piti, aí é perca de tempo. É melhor não entrar, não é melhor não argumentar, não é melhor não falar com as pessoas que tem a fé contrária à sua. Quando você vê que o negócio está se arrupiando, vai dar combate ali, vai dar UFC e tal, porrada e tal, no mundo das ideias, e aí vai para uma agressão física, aí você deixa para lá. Tem que ter cuidado para não chegar a esse ponto. Não demonstre ser o dono da verdade, mas antes a deixe perceber que você está apenas buscando a verdade dos fatos. Então vamos para o quarto ponto nosso aqui. Olha o nosso comportamento diante dessas pessoas. Demonstre respeito pelo que ela crê, mesmo que não concorde com a sua crença. Por exemplo, se um muçulmano expõe para você a crença na poligamia celestial, nunca trate a sua fé com desdém, apesar de julgar tal crença um grande absurdo, poligamia celestial. Porque os muçulmanos acreditam que se eles morrer por Allah, eles vão receber lá 7 virgens ou 70 virgens lá no paraíso celestial.
poligamia no céu, relações sexuais no céu. Não blasfeme, não deboche, não a caçoada da doutrina muçulmana, essa crença de poligamia celestial, ter relação sexual no céu do paraíso. É um herói, morreu, matou os infiéis que somos nós e vai receber 70 virgens lá na eternidade. Mesmo que você saiba que isso não existe, que isso é incoerente, que isso não tem base na Bíblia, que isso é falacioso, é uma mentira, não tem base nas Escrituras Sagradas, nas verdades das Escrituras, mas você precisa se comportar de forma amigável diante dessa pessoa. Argumentar de forma diferente, meu amigo. O negócio é terrível, né? Se for assim, e não tem nenhum problema, 70 virgens no céu, depois de morto, vai ter uma mulher, 70 mulheres lá, rapaz, o negócio é forte, né? O cabo que é macho, quem é que não gosta de mulher, não é? Mulher é coisa boa demais. Aí você precisa arrumar uma maneira para argumentar com esse indivíduo. Até o ponto para você chegar com a verdade, inculcar a verdade na mentalidade dele e desconstruir essa verdade errada. Aí você tem que saber entrar para você desconstruir essa poligamia dos muçulmanos, sem atingir diretamente a fé que ele tem. Porque para o muçulmano, eles acreditam nisso aqui, piamente. Se morrer matando os infiéis, eles vão ter 70 virgens lá e acabou. É o que diz o Alcorão. Então, quando você for falar com eles, você tem que saber argumentar. Preparar perguntas fechadas, bem elaboradas, mostrando para eles que há uma contradição, que não é bem assim. Aí, você já esteve lá? Alguém foi lá no paraíso e voltou e te falou que tem 70 virgens lá? Como é que você tem essa absoluta certeza? Deu para entender? Aí você começa a argumentar, mostrando para ele que não é bem assim, que não existe essa poligamia celestial. Então vamos aqui para nosso outro ponto aqui. É o nosso comportamento diante dos sectários. Não permita ao adepto de um grupo não ortodoxo se esquivar do assunto que foi iniciado. Por exemplo, se você está tratando da divindade de Jesus, preste atenção, da divindade de Jesus, não permita fugir para outro assunto, mesmo que seja relativamente próximo ao tema. Por exemplo, a Trindade, A Trindade. Ou seja, eles gostam muito de pular da piroleta. Se você vai para o testemunho de Jeová e você diz assim, Jesus é Deus? Ele diz, não, Jesus é uma criatura. Ele não é Deus, ele é filho de Yahvé, foi gerado pelo Yahvé. Então quem foi gerado não pode ser Deus. É a argumentação deles. Aí você vai ir, mas aonde que você me prova que Jesus não é Deus? Aí eles começam a abrir a tradução Novo Mundo. Começam a mostrar, Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. Aí ele disse, mas vocês mudaram muitas passagens para justificar essa doutrina de vocês. E aí eu tenho aqui, por exemplo, uma Bíblia aqui do Novo Mundo, já marquei os versículos, pela própria Bíblia deles, eu desconstruí a verdade deles. Mostrando que Jesus é Deus. Olha aqui, meu amigo, isso aqui é o quê? Mostrando que Jesus é Deus. Amém? Pai do Senhor Jesus, pastor Alex Fernandes, que Deus te dê a vitória. Alex Fernandes, acho que é o Alex, o filho do Delfonso, se não me engano. Acho que é ele mesmo. Então, o que acontece? Você precisa saber argumentar contra esses adeptos, esses sectários. Não deixando eles mudar de assunto, porque eles são muito espertos. Johnny, que está aqui conosco, que Deus te abençoe, eles são muito espertos. Você está mostrando para eles que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo pré-encarnado, antes da encarnação, ele não tinha uma corporalidade, encarnou-se no ventre de Maria para se identificar conosco, se tornou, ou seja, primeiramente em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem. Agora, o Cristo pré-encarnado agora se torna a imagem do homem, para salvar um homem caído, que perdeu que rasurou a sua imagem através do pecado. Então Jesus veio, assumiu uma corporalidade,
A semelhança do homem caído, sem estar caído, sem ter pecado, sem ter engano, sem ter impureza, 100% puro, justo. Nele não há pecado, como diz as Escrituras, para salvar o homem pecador, caído. Então, você começa a mostrar que Jesus é Deus, em N passagens bíblicas. E aí eles querem pular. Ah, porque a trindade e tal, foi criação do homem, não existe essa trindade, aí começa. Então você não deixa, não permita que eles mude de assunto sem responder a sua pergunta. Fechada. Aí eles vão argumentar. Quando eles não têm a resposta fiel e verdadeira às Escrituras, de forma ortodoxa, eles vão dar a piroleta. Eles não vão conseguir. Eles vão fazer uma argumentação filosófica, vão fazer um remendo, e aí, não, mas aí depois não tem a resposta agora, não tem como eu te responder agora, e deixa para depois, porque sabe como é que é? Tem que ter um estudo maior, eu penso diferente de você. Não, mas eu quero que você me responda. Porque você está dizendo que Jesus não é Deus. E aqui tem 5 passagens nítidas que eu mostrei para você que Jesus é Deus. Eu estou falando de um assunto que eu estudei, eu preguei para um indivíduo da Testemunha de Jeová. Ele vazou. Ele tentou provar para mim que Jesus não é Deus. E eu peguei a própria Bíblia dele e mostrei que Jesus é Deus. E abracei ele. Olha, meu amigo, nós somos amigos e tal. É assim mesmo. Jesus te ama. Pense bem no que eu te disse. Você está seguindo Jesus ou você está seguindo a tua religião? Você está seguindo o credo da sua seita, a doutrina da sua seita, que contrapõe a verdade da palavra de Deus. Então você não está sendo fiel às Escrituras Sagradas, você está sendo fiel à redoma sectária, aonde você pertence. Pense nisso, analise isso, meu amigo. Sai dessa escravidão. Você é livre para viver em Cristo, para amar a Jesus, para estar em Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. Amém? Deu para entender aí? Num debate, não mude de assunto, não deixe. Eu não deixo. Eu bato 2 perguntas fechadas, não deixo passar. Enquanto uma não for respondida, a outra não passo para outra. Quando a pessoa reconhece, aí eu não sei e tal, eu aperto em cima da pergunta fechada até que a pessoa, como diz, tenta pular a cerca. Aí quando vai pular a cerca, assim, opa, mas agora tem outra pergunta para você. Complicando mais a situação do sectário. Ó, trate um assunto por vez. É o que eu estava dizendo aqui anteriormente. Qual é o seu comportamento diante do sectário para você pregar uma apologética pura e santa? Amém? Vamos lá. Trata um assunto de cada vez. Em 7º, procure sempre localizar ou documentar as suas afirmações para não transparecer a ideia de que o que você está declarando é apenas mera opinião pessoal. Procure sempre localizar ou documentar as suas afirmações para não transparecer a ideia de que o que foi declarado é apenas mera opinião pessoal. Ou seja, tenha anotado, registrado tudo que você vai falar. Não entre ali sem estar armado, sem estar preparado, sem ter as argumentações, sem ter as anotações, porque você precisa falar e provar. Amém? Tem aqui Gilcéria, Gilcério, que Deus te abençoe. Gilcério Rodrigues. Deixa eu mencionar vocês, para não passar vocês aqui de perseguida, amém? Então, tenha tudo documentado. Ou seja, tenha os versículos marcados. Eu tenho na minha mente os versículos que eu vou usar de forma contextual. Não adianta você ter versículos gravados na cabeça se esses versículos não estão contextualizados com o texto geral, com o sistema geral de verdade da palavra de Deus. Porque senão você vai ficar usando versículos fora de contexto, e aí eles mesmos vão pegar você dando piroleta dentro das Escrituras Sagradas e você não chega a um denominador comum. Então você fica do mesmo jeito deles. Então temos que ter cuidado ao usarmos textos bíblicos e que esses textos não estejam fora de contextos. Não esteja fora do contexto bíblico. Amém? Então esteja bem documentado, bem preparado, com seu esboço, com os versículos, bem organizadinho. E em 8º, empregue mais perguntas do que afirmações, a fim de não ignorar questões importantes e relevantes.
As perguntas exigem uma resposta pensada, enquanto as afirmações nem sempre ou não necessariamente. Então, procure sempre fazer perguntas e afirmações e questões importantes, relevantes, perguntas fechadas, como eu falei anteriormente. Então, vamos aqui para o nosso nono ponto. Nunca deixe uma pergunta sua não seja respondida e não passe para outra questão antes de obter resposta da indagação anterior. E em décimo e último lugar, não ataque nenhuma doutrina do grupo, em particular, deixe-o à vontade para lhe dirigir perguntas acerca da sua opinião sobre qualquer tema. Por exemplo, se você está trabalhando com um muçulmano, nunca inicie o diálogo criticando o profeta Mahomed. É Mahomed. Não fique falando do profeta. O profeta, ensinador, muito bom, muito legal o profeta. Eu não entendo muito desse profeta. Onde que ele fala desse profeta? É o Alcorão, o Alcorão. Mas não tem um Alcorão. Aí o muçulmano vai providenciar um Alcorão para você. Você vai ganhar de presente um Alcorão, certo? E aí você vai marcar o Alcorão, ler o Alcorão e vai começar a estudar o Alcorão com o muçulmano. Rapaz, mas isso aqui... Aí tu já pega a Bíblia e começa do lado. Aqui a Bíblia diz isso, o Alcorão diz isso. Como é que funciona? Como é que é isso aqui? Aí tem a questão da datação, mas isso aqui veio primeiro de que o Alcorão. Como é que o Alcorão está afirmando algo que veio antes dele ser produzido? Aí você começa a pegar o muçulmano, devagarzinho, nas crenças deles, usando o próprio Alcorão. Mas não vai lá dizer que Mahomed não é profeta, que Maomé não é profeta, que Maomé não é Deus e tal, que o Alá deles é diferente do nosso Alá, do nosso Deus. E aí você vai arrumar confusão. Porque a mente deles está formada para matar os infiéis. Eu e você, cristianismo católico, nós aí, protestantes, esses outros aí que não pertencem à comunidade muçulmana, nós somos infiéis. Para eles, para os radicais lá, estou falando dos muçulmanos radicais. Nós somos infiéis, nós somos a escória, nós somos os porcos. Nós temos que ser degolados, aniquilados. O Alá tem, a ordem de Alá e Mahomed tem que purificar a terra. É a ideia dos muçulmanos, viu? Então agora vamos para o nosso assunto, para nós terminarmos aqui. É o que eu quero falar sobre a apologética pura. É a questão contextual. Se nós queremos defender a fé que foi entregue a nós de uma vez por todas, nós precisamos levar a sério a questão do contexto. Muitos pregadores e ensinadores da palavra de Deus não levam essa questão do contexto. Então a apologética pura, ela leva em conta o contexto. Essa apologética só vai funcionar se você começar a ler as escrituras contextualmente, de forma correta. Um exemplo. Procure levar a sério a questão da própria língua portuguesa. Eu quero agora aqui trazer alguns textos para mostrar para vocês, e eu quero terminar aqui nesse sentido, porque é muito importante isso aqui. Isso vai ajudar você pro resto da sua vida. É o que muitos não levam a sério isso aqui. Por exemplo, você pega um texto de João 6:68, está aqui na minha mente, onde Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Preste atenção, eu estou falando errado. Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas o texto não diz para onde. Geograficamente, é para quem. Está falando de uma pessoa. Está vendo? Trocar uma pessoa por um lugar é muito gritante. É um erro aberrante. Inaceitável. Porque imagine, eu já vi, constantemente eu vejo isso, pregadores, eu vou até abrir aqui, porque é necessário a gente abrir aqui. Eu vou ler aqui. Evangelho de João. Nós estamos falando de apologética pura, e a apologética pura leva em consideração o próprio contexto imediato de uma leitura correta. 6:68. Na versão NVI, diz assim. 6:68. Só para vocês verem aqui. Diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós?
tu tens a palavra de vida eterna. Olha, para quem iremos nós? Não para onde iremos nós. Viu? Então, a apologética pura, ela sempre trabalha de forma correta, usando o contexto imediato, anterior, posterior, um contexto geral, de forma coerente e equilibrada. Nunca fora do contexto. Se você quer ser um bom pregador, um bom ensinador, uma pessoa que quer um ganhador de alma, você precisa levar a sério essa questão do contexto. Porque senão, as suas pregações, os seus debates, as suas argumentações, quando você estiver evangelizando um sectário, um ateu, seja lá quem for, a pessoa vai te pegar na tua própria incoerência para com o próprio contexto imediato e o contexto geral. Então, se você lê um texto desse, todo o texto de João, e você chega nesse versículo 68, e você diz, para onde iremos nós? Aí a pessoa diz, olha, você não é para onde iremos nós. Não, mas é para onde iremos nós. Não, aqui está dizendo para quem iremos nós. Pedro está dizendo, quem nós vamos seguir? Qual é o guru? Qual é o mestre? Qual é o Messias? Qual é outro que vai aparecer por aí para nós seguir? Não tem outro semelhante ao Senhor. Pedro dizendo para Jesus, nós vamos seguir o Senhor. O Senhor, nosso mestre, o Senhor, nosso pastor, o Senhor, nosso redentor, o Senhor, nosso Cristo, o Senhor é o Salvador de Israel. Não é para onde, é para quem. Então não troque uma pessoa pelo lugar. Deu para entender? Usando o próprio livro de João, o Evangelho de João, segundo escreveu o evangelista João, porque João não tem evangelho, né? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, olha outro texto aqui interessante aqui. Muito usado também, fora do contexto. A apologética pura leva o contexto bíblico de forma correta. Usa o contexto bíblico de forma correta para desconstruir as falácias, certo, dos sectários, das heresias que existem por aí, das redomas religiosas heréticas. Versículo 6. Olha o que diz aqui. Cai rodosa letéia zoe, né? Aqui. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos dizem, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai. Não está aqui. Para ir ao Pai, primeiro precisa passar por Jesus. Não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eles trocam o vem pelo vai. Dá uma divergência muito grande. Ah não, você está indo ou está vindo? Você tem que primeiro vir, para depois você ir. Deu para entender? Tem que passar por Jesus para chegar ao Pai. Não vai diretamente para o Pai. Ah, Jesus, fica por aí, eu não vou passar pelo Senhor. O Senhor disse que é a porta, mas não quero entrar por essa porta. O Senhor disse que é o caminho, mas não quero entrar por esse caminho. Aí não adianta, porque o texto está dizendo que tem que passar por Jesus, não adianta. Sem Jesus não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, primeiro precisa passar por Jesus. Não troque as palavras. Use as palavras conforme elas aparecem aqui nas Escrituras Sagradas. Amém? Quer ver? Vamos agora falar também de outro texto aqui também interessante. E aproveitar que eu estou no Evangelho de João, vamos aqui para a questão do 6:47. Eu acho que é 6:47. Está quase terminando aqui. Eu marquei aqui um horário aqui. 47, 6:47. Diz assim. Evangelho de João 6:47. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Nas outras versões diz assim, em verdade vos digo que a verdade, no texto original, amém, amém. Aletheia, aletheia. Em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só que no original grego, você depois pode pesquisar aí, nas gramáticas gregas, você vai ver que não é todo aquele que crê em mim, é todo aquele que crê em mim que crê para dentro de mim.
Porque, por exemplo, o diabo crê em Deus, os demônios creem em Deus. Se você chegar num presídio, os prisioneiros creem em Jesus, creem em Deus. Todo mundo, eu creio em Deus. Então, se olharmos essa versão, ela não está feliz na sua tradução. É outra coisa a ser levada em conta. Porque às vezes os sectários usam versículos mal traduzidos que fogem do original grego, o grego koiné do Novo Testamento, para fomentar as suas heresias. E aqui ele ensina a salvação universal. Todo mundo vai ser salvo porque crê em Deus. E não é isso que o texto está ensinando. Deu para entender? Então o texto, a verdadeira tradução desse texto aqui de João 6,47 é todo aquele que crê para dentro de mim, da minha glória, do meu poder, da minha santidade, da minha verdade, e que anda no caminho e na verdade e na vida, que sou eu, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador. Então, você respeitando o contexto e pesquisando a questão exegética do que significa os versículos ou o texto que você está usando, aí você vai ter argumentação coerentes e verdadeiras para defender a fé contra as heresias, contra o universalismo, porque o universalismo usa isso aqui de forma errada, certo, queridos? Então, a apologética pura, mais do que nunca, aqueles que querem usar a defender a sua fé contra o sectário, contra as heresias que existem por aí, precisa levar em consideração a questão do contexto geral das Escrituras, tanto o contexto imediato, anterior ou posterior das Escrituras. Quer ver? Levando também em consideração essa questão do texto, lendo o texto de forma em amiúde e com cuidado e com paciência e com carinho para você não errar na aplicação, na explanação do próprio texto bíblico. Vou pegar Mateus aqui, Mateus capítulo 25. Aí você chega na igreja, por exemplo, meus queridos, aí, você chega na igreja e diz assim: irmãos, abre aí a Bíblia na parábola dos 10 talentos. Outro dia eu fui pregar sobre isso. E eu falei diferente. E os irmãos, não, mas não tem não, é a parábola dos 10 talentos. Está aqui, parábola das 10... É Mateus 24, né? Está aqui. 10 virgens, julgamentos. Mateus 24, 14, se não me engano aqui. Parábola dos talentos, 25, 14. Parábola dos talentos. Aqui tá a parábola dos talentos. A epígrafe aqui tá certinha, tá bacaninha. Glicileiro, Gilceiro. Verdade, tal, o que você ensina mesmo. Estamos falando aqui sobre a apologética pura, defesa da fé, defender a fé, saber usar as argumentações corretas contra as heresias, contra os pensamentos filosóficos errados que contrapõem a santa palavra de Deus. O tema da live está aí, apologética pura. E eu estou quase terminando nosso assunto aqui. Estou falando sobre usando a Bíblia de forma correta, o texto da Bíblia de forma correta, fazendo a leitura correta para desconstruir toda a argumentação falaciosa, porque os sectários, os hereges, falam da Bíblia também. Eles argumentam usando a própria Bíblia. Então, você precisa saber e compreender e entender as próprias Escrituras Sagradas para você desconstruir as heresias. Não pode chegar e simplesmente falar qualquer coisa. Você tem que saber o que está falando, por que está falando, quando falar, a hora de falar, o jeito de falar, a maneira de falar, enfim. Você tem que saber argumentar. Então a apologética pura respeita o contexto das Escrituras. Contexto imediato, anterior e posterior, e o contexto geral para você chegar a um dominador comum, certo? Quando você estiver num debate, numa conversa contra um sectário. Aqui, por exemplo, algumas versões nossas diz parábola dos 10 talentos. Essa parábola não é a parábola dos 10 talentos. Por exemplo, o Senhor se ausentou do seu país, chamou um servo, deu a um 5 talentos, deu a outro 2 talentos, deu a outro 1 talento. O que recebeu 5, granjeou mais 5, ficou 10. O que recebeu 2, granjeou mais 2, ficou 14. E aquele que recebeu 1 não multiplicou.
Então, somando todos os talentos, nós temos o quê? Parábola dos 15 talentos. Não é dos 10 talentos. Sem estar multiplicado, nós temos 5, mais 2, 7, com mais 1, 8. Parábola dos 8 talentos. Mas você não vai fazer isso. Você vai colocar na epígrafe aqui da sua Bíblia, você vai até mudar aí, pode colocar com caneta, parábola dos 15 talentos. Entendeu? Por quê? Porque o resultado final é parábola dos 15 talentos, não é a parábola dos 10 talentos, como em muitas Bíblias nossas está. Então, uma simples leitura que você começa a ler detalhadamente, com cuidado, você vai descobrir que não é a parábola dos 10 talentos, é 15 talentos. Deu para entender? É uma leitura cuidadosa do próprio texto imediato e você vai consertar, vai corrigir os próprios erros das epígrafes da tua própria Bíblia. Amém? Então é muito importante isso, a gente levar isso em consideração. Por exemplo, muitos pregam e ensinam sem levar em consideração essa questão. Aí vem o herege, vem o sectário, usa textos bíblicos fora do contexto, e se você não conhecer o texto imediato e o contexto geral, eles vão te pegar e te passar a perna. E você sai envergonhado de cabeça baixa, porque você não sabe se argumentar usando os próprios textos bíblicos que eles usam fora do contexto. Quando você conhece o contexto e o texto que eles estão usando de forma errada, você desconstrói essa heresia, você desconstrói essa inverdade, você desconstrói as argumentações deles. Porque contra a verdade não tem como a pessoa argumentar. A verdade sempre prevalece contra a mentira. Não tem como. Veja aqui, por exemplo, vamos olhar um texto aqui, bastante interessante, que está em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, alguém que diz assim, olha, Paulo chegou perto lá de Damasco e caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo. Não. Chegando perto, versículo 4. Olha aqui. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E caindo por terra. Aí tem gente que consegue achar um cavalo aqui nesse texto. Se alguém chegar e dizer para você, olha, Paulo caiu do cavalo, aí você lê Atos capítulo 9 e chega no versículo 4, aí você lê todo o capítulo 9 de Atos e alguém diz para você, Paulo caiu do cavalo. Aí diz, não, é porque naquela época eles andavam de cavalo, mas não tinha camelo, mas não tinha jumento, não tinha carruagem. Ele poderia ter caído de carruagem, de uma carruagem. Não, ele poderia ter caído por terra estando em pé. Então o texto aqui, meus queridos, e todos aí que estão me ouvindo aí na live, não fala de cavalo. Não fala de cavalo. Sus, no grego, né? No grego é sus. E sus no final é cavalo. Né? Ou seja, não tem cavalo aqui nesse texto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, quando você for debater contra um sectário, contra um herege, contra qualquer pessoa que está usando a Bíblia Sagrada para trazer uma mensagem para você, uma pregação para você, você preste atenção na Bíblia, no texto sagrado, logo imediato, numa leitura simples e cuidadosa, examinando em miúde o próprio texto. Olha, meu amigo, você está ensinando e pregando errado, mas aqui não tem um cavalo aqui. É você que é um cavalo, porque cavalo aqui não tem. Deu para entender? Então, a apologética pura trabalha com um texto puro, sem mistura, com um texto bem interpretado, com um texto bem ensinado, com um texto não fora do contexto. A apologética pura, ela sempre leva em consideração o original grego do Novo Testamento, uma aplicação correta e coerente para com o próprio texto, na própria nossa língua portuguesa. O nosso português, às vezes, na tradução, não concorda com os originais. A palavra na nossa língua portuguesa não está correta, está fora do contexto do original grego. Aí você tem que ter cuidado, tem que conhecer um pouquinho de grego para você não se perder na interpretação das nossas versões, que está na língua portuguesa. O português não é palavra de Deus, amém? O português é simplesmente uma tradução, que foi traduzido dos pergaminhos existentes que nós temos para a nossa língua. E ao traduzir para cá,
há algumas discrepâncias, não aberrante, alguns erros que não são aberrantes, que são corrigidos, que são revisados, que não compromete a confiabilidade, a autoridade, a autenticidade das escrituras sagradas da palavra de Deus. Por exemplo, você que é humano, tem erro, porque você tem alguns erros, não significa que você não tem muitas qualidades. Estou dando um exemplozinho aqui chulo, mas que vale, né? E você não deixa de ser humano, você é gente boa, gente legal. Ah, irmão, tem um erro, às vezes 2 erros, 3 erros ali que você vai consertando, vai se policiando, né? Às vezes você tem erro lá que você nem sabe, e a pessoa chega e faz te alerta e você conserta. E assim também as nossas traduções. Vamos consertando devagarzinho. O erro não está na palavra, está nas traduções. A palavra de Deus não tem erro, né? Vinda do próprio Deus, dos ortográficos, né? Que nós não temos nas nossas mãos hoje. Esse é outro assunto a ser comentado. Então, e agora tá. Marquei aqui para meia-noite, né? Nós terminamos aqui à meia-noite, é 00:08. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa nossa conversa, com as nossas explicações aqui das Escrituras Sagradas. O meu conselho a vocês é que leia a Bíblia contextualmente. Eu deixei essa questão do contexto para o finalzinho aqui, porque é muito importante. Há muito tempo atrás, a gente não levava em consideração essa questão. A gente não importava muito. Então a gente fazia muita pregação usando versículos aleatórios sem pegar o sentido geral. Deu para entender? Deixa eu explicar para vocês aqui para nós terminar. Um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, a palavra sabate ou sábado, todas as referências concernentes ao sábado no Antigo Testamento. Aí você usa essas referências do dia de sábado para justificar a guarda do sábado no Novo Testamento. Isso não orna, vai dar uma salada terrível. E não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Então, você vai pegar todos os versículos que falam de sábado no Antigo Testamento. Aí você vai ver o que realmente está apontando para a guarda do sábado no contexto do Novo Testamento. Se é descritivo, se é normativo. Tem que saber se é descritivo, se é normativo. Por exemplo, quando é que o texto se torna que é normativo no Novo Testamento? Por exemplo, Jesus não morreu e não ressuscitou. A lei estava em cumprimento, a lei estava em cumprimento. Então, significa dizer que esses textos do Antigo Testamento estavam válidos no contexto do Novo. Porque Jesus ainda não tinha cravado a lei, a punidade da lei e a própria lei lá na cruz do Calvário. Ele não tinha ressuscitado ainda para justificar a humanidade, as pessoas, da própria lei e do pecado. Porque a lei pune o pecador. É outra coisa a ser comentada. Depois a gente fala sobre isso. Então, se usando a questão do contexto, você vai ver que depois da morte e ressurreição de Jesus, aqueles textos que está aqui nos Evangelhos, que fala da guarda do dia de sábado, não é para a eclesia dos gentios guardar. Eram os judeus que guardavam, era Maria, Pedro, todos os apóstolos, certo, queridos? Com exceção de Paulo ali, que foi salvo ali mais na frente, guardava o dia de sábado, certo? Guardava, porque eles eram judeus, não como doutrina, como mandamento a ser guardado pela lei de Moisés. Mas eles guardavam como judeus. Mas eles mesmos sabiam que não precisava guardar mais esse sábado. E isso é tão verdade que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos você vai ver ali a primeira reunião, a primeira assembleia reunida para tratar desses assuntos sobre guarda de sábado e tal, comida, essas coisas, para a questão dos gentios, não para os judeus. Os judeus já guardavam isso, observavam isso e queriam que os gentios guardassem o dia de sábado. Então a briga era grande. E aí o Espírito Santo não permitiu que os gentios viessem a guardar dias e anos e meses e dietas alimentícias da antiga aliança, porque isso não era para eles. E o Espírito Santo, através dos apóstolos, mostrou e demonstrou como os gentios deveriam viver, não como judeu, guardando a lei como os judeus guardavam. Então você pega Paulo indo na sinagoga, Maria guardando no primeiro dia,
da semana e tal, depois do sábado, foi lá ver Jesus e tal, guardou o mandamento. Isso não serve para argumentar, para justificar a guarda de sábado no contexto do Novo Testamento. É fora de contexto, deu para entender? Então, antes de Jesus morrer, todos tinham que guardar. Pedro, André, João. Depois que Jesus morreu, não tinha nada escrito, eles continuavam guardando. Aí chegou uma hora que teve que regular, que teve que escrever uma carta, que teve que instruir a igreja não judaica, propriamente, mas a igreja gentílica, porque já estava tendo divergência, briga entre a igreja gentílica, convertida ao cristianismo, a Jesus Cristo, com o judaísmo. Isso é outra coisa a ser falado. Eu já falei aí no TikTok, depois vocês escutam os vídeos lá no TikTok. Eu vou gravar uma série de vídeos sobre essas questões, explicando direitinho, porque a live aqui não vai dar tempo para a gente falar tudo o que a gente tem que falar. Então, diga você, preste atenção no contexto imediato. Se o texto é normativo, se o texto é descritivo. Se ele é normativo, ele é norma, ele tem que ser seguido, tem que ser obedecido. Se ele é descritivo, não, ele só faz uma descrição de um fato, de uma história que aconteceu. E Jesus, mas os discípulos, entrou na seara, comeu milho, né? Trigo, ali, debulhando milho ali, no dia de sábado. Aí os fariseus ainda falam, eles estão fazendo coisa errada no dia de sábado e tal, acusando Jesus. Aí Jesus dá uma série de argumentação. Mas eles não estavam transgredindo o sábado. Né? Jesus estava guardando o sábado direitinho. Jesus não quebrou o dia de sábado. Guardava o dia de sábado, conforme foi entregue a Moisés. Jesus obedeceu a lei, guardou a lei e cravou essa lei lá na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar uma nova aliança e nos dar uma nova dispensação e nos dar o Espírito Santo de Deus para vencermos o pecado adâmico, para vencermos a lei, a punidade da lei. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado e cravado a lei na cruz, na hora nós estávamos mortos. Porque sem o Espírito Santo é impossível nós guardarmos a lei. Muitos morriam na época de Moisés porque não conseguiam guardar a lei. O pecado adâmico estava no coração e a lei era quebrada. Não guardava o sábado, adulterava, se prostituía e era apedrejado. Hoje não. A pessoa cai, peca, a graça levanta a pessoa. A pessoa só se perde se quiser se perder. Não, eu quero me desviar, eu quero ir para o mundo, eu quero ir para o pecado, aí se perde mesmo. Mas se apegar com a graça e buscar a Deus e orar de verdade, nunca vai se desviar. Porque o Espírito Santo de Deus vence o pecado adâmico que gera as obras da carne, que a lei condena. Então, se você anda cheio do Espírito Santo, você não gera a obra da carne. Você não mata, não rouba, não furta, não cobiça, não engana. Você está cheio da glória. Você ama o seu próximo como a si mesmo. Então, você não tem nada a ver com 10 mandamentos. 10 mandamentos para você não vai fazer nenhum efeito. Porque você tem Jesus no coração, o Espírito Santo no coração. Você ama o seu próximo. E você guarda os 10 mandamentos plenamente em Cristo Jesus, porque Jesus é o seu real descanso sabático. Você não precisa guardar nem domingo, nem sábado, porque Jesus é o seu descanso de todo dia e de todo momento, de toda hora. É isso que as Escrituras nos ensinam. O sábado, por exemplo, não fez milagre, não curou, não salvou, não libertou. Quando Jesus chegou na Palestina, mesmo antes de cravar o sábado na cruz do Calvário, o dia de 24 horas e toda a lei, o povo estava oprimido, cheio de demônios, de enfermidade, leproso, paralítico, coxo, cego, aleijado, estava em extrema miséria. Aí chega Jesus, o verdadeiro sábado de carne e osso, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Cristo Redentor, chegou operando milagres e maravilhas até mesmo no dia de sábado, trabalhando espiritualmente, não é que ele estava trabalhando fisicamente, trabalhando para o Pai no dia de sábado, no sentido de curar vidas, de libertar vidas, de transformar vidas, mostrando para os judeus que aquele dia de 24 horas não fazia diferença, não levava eles à salvação. E aquele dia de 24 horas, quando fosse quebrado, eles eram mortos, eles eram destruídos, eles eram punidos, porque quebrou a lei de Deus. Deu para entender? Então Jesus agora, ele veio e apareceu na Palestina curando e fazendo maravilha. E para completar, morre e ressuscita para nos dar a verdadeira liberdade
através do Espírito Santo. Leia a Bíblia usando a questão do contexto. Aprenda apologeticamente usando a questão do contexto. Porque se você fizer assim, você nunca vai interpretar as Escrituras de forma errada, meus queridos. Nunca. Aí você lê um texto, aí você fica igual uma marionete na mão do secretário das pessoas, ensinando de forma errada. Aí você lê um texto aqui, e Paulo, no dia de sábado, entrou pregando na sinagoga. Opa, Paulo estava guardando o sábado. Paulo estava mandando guardar o sábado. Mas o próprio texto diz que por que ele estava lá no dia de... Por que ele estava no dia de sábado? Porque os judeus se reuniam no dia de sábado. Paulo não era gentil. Me diga que um gentil entrava na sinagoga dos judeus para pregar a lei. Não tem jeito. Agora um gentil vai falar da lei para os judeus dentro de uma sinagoga? Ele não entra. Não é aceito um gentil dentro da sinagoga, subindo na tribuna para falar a outros judeus? Um gentil? Não. Então Paulo, ele ia no dia de sábado, porque os judeus se reuniam no dia de sábado, ele era judeu, e ia lá para a sinagoga para pregar sábado? Não. Ele ia na sinagoga para pregar sábado? Amém, queridos? Aqui. Ele ia na sinagoga para pregar sábado? Não. Ele ia para pregar Cristo Jesus, o Salvador. Então o texto bíblico, leia lá para você ver, ele pregava a Cristo e convencia os judeus que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, porque eles não acreditavam em que Jesus era o Cristo, era o Messias. Essa era a mensagem de Paulo lá na sinagoga. E no dia de sábado nós se reuníamos na beira de um rio lá para oração e tal, né? Porque os judeus descansavam no dia de sábado, guardando o mandamento. Então Paulo aproveitava para pregar a Jesus no dia de sábado. Não estava ordenando os judeus guardar sábado, porque eles já guardavam. E Paulo não ordenava os gentios a guardar o sábado como mandamento. Aqueles que já eram prosélitos, seguidores do judaísmo, guardavam o sábado, porque se converteu ao judaísmo. Mas Paulo prega em suas cartas mostrando que eles não poderiam deixar ser persuadido por a guarda do dia de sábado, porque essa guarda de dia de sábado ia levar eles a decair da graça, a deixar o Messias, a deixar a Jesus, a deixar o Espírito. Porque imagine bem aqui, pegue um crente da igreja de Corinto cheio do Espírito Santo. Vou colocar aqui 5 crentes da igreja de Corinto leva esses indivíduos lá para Jerusalém. E leva eles para congregar na sinagoga dos judeus. Para pregar, falar em línguas estranhas, fazer prodígios e milagres e maravilhas. Eu pergunto para você, eles vão pregar lá? Eles entram lá? Não entram, meus queridos. Eles não são aceitos. Para eles serem aceitos, até mesmo o judeu, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de unção, se começar a pregar e falar em línguas estranhas, e falar que Jesus é Messias na sinagoga dos judeus, na época de Paulo, era expulso e apredejado. Quantas vezes Paulo foi expulso da sinagoga, foram apredejado porque pregava Cristo na sinagoga? Deu para entender aí? Então, usar a palavra sábado depois da morte e ressurreição de Jesus, e até mesmo antes da morte e ressurreição de Jesus, para fazer eu e você guardar e observar esse dia sabático, é fora de contexto. Não tem como obedecer um ensinamento desse, uma explicação dessa, uma mensagem dessa, fora de contexto. Então, o texto tem que ser levado em consideração para quem foi escrito, a época que foi escrito, quando foi escrito, quem cumpriu o texto, se tem que ser cumprido, se já foi cumprido, como é que funciona esse texto no contexto da graça, se ele é ortoprático, se ele é descritivo ou normativo. Por exemplo, no próprio Novo Testamento, para nós terminar, no próprio Novo Testamento, nos diz o seguinte: saudai a todos com o ósculo santo. É um costume dos judeus. Será que nós temos que beijar todo mundo hoje? Ah, não, mas está aqui na Bíblia. Saudai a todos os irmãos com um beijo. Ósculo santo é beijo. E agora, como é que fica? Tanto irmão que eu vejo na rua aí, eu andando, aí eu chego nele, a paz do Senhor, irmão, beijando o irmão. Nessa sociedade perversa, contaminada e maligna que nós vivemos, eles vão dizer que a gente é homossexual. Olha aí, homossexual, tá beijando um outro, olha.
Aí vai dar escândalo. Você vai querer cumprir o texto bíblico, mas aí vai dar escândalo. Esse texto de beijar um ao outro, na época de Paulo, não era escândalo para eles. Era normal entre os judeus um beijar a testa ou o rosto um do outro. Era normal. Mas na nossa sociedade isso não é normal. Então esse texto é um texto descritivo, não é normativo, é costume judaico e, portanto, não é para ser vivido e praticado em nossos dias. Agora, como a gente podemos viver um texto desse? Me diga. Eu quero viver esse texto nos dias que nós vivemos. De forma diferente, saudando os nossos irmãos, cumprimentando as pessoas, a paz do Senhor, verbalmente, pegando na mão, a paz do Senhor, né? As irmãs, a paz do Senhor, pronto, o texto está sendo cumprido. E se você quer cumprir moralmente um texto desse, então não fale mal do seu irmão. A boca que beija é a mesma que morde. Então, beije o seu irmão no sentido de falar bem dele, de defender ele, de abençoar ele, de não maldizer o seu irmão. Aí a sua saudação vai ser válida, mesmo que você não beije literalmente o seu próximo, saudando-o, cumprindo um texto bíblico. Então há várias maneiras da gente cumprir o texto bíblico do Novo Testamento, que está escrito aqui, sem ferir o texto bíblico, sem ir de contra o texto bíblico. Há várias maneiras. Existe texto que você não precisa nem cumprir ele. Não tem, você não é obrigado a cumprir. Por quê? Por exemplo, Jesus disse, quando tu orar, unge a tua cabeça com óleo. Será que eu tenho que orar, jejuar e orar, eu tenho que ungir toda vez minha cabeça com óleo? Era um costume judaico. E hoje, não sou obrigado. Isso não é para nós. Não precisa viver um texto desse de forma literal. Mas eu ungir minha cabeça com óleo? Sim. Ou seja, estando ligado com Deus, ligado com o Espírito Santo, porque o óleo representa o Espírito Santo, o óleo representa a comunhão, eu estar com a cabeça em Cristo. Esse é o óleo. Então tem várias maneiras de cumprir um texto das Escrituras Sagradas, mesmo que ele seja descritivo e não seja normativo para mim. Eu posso cumprir ele de forma diferente. Amém? Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês. Depois, aí no TikTok, eu estarei falando mais sobre essa questão da apologética pura, de interpretação da Bíblia Sagrada, levando em consideração o contexto imediato, anterior e posterior, e o contexto geral. Então, cuidado quando alguém ficar pegando uma série de versículos para justificar um ensinamento. Faça a pergunta, será que esses versículos estão justificando a guarda disso, a prática disso e daquilo? Faça essa pergunta. Não basta ter um punhado de versículo aqui reunido para justificar uma doutrina. Não é válido. Porque às vezes esses tantos de versículos que você ajunta, um deles vai desconstruir os demais, fora do contexto. Amém? Para terminar aqui, dá só um exemplo para vocês. Se você for pegar, por exemplo, o arrebatamento, quando Jesus vem primeiro para arrebatar a igreja, existem poucos versículos que falam do arrebatamento. Pouquíssimos. Mas a ênfase maior é na segunda vinda de Cristo, quando Cristo virá com a igreja. Estou falando aqui do pré-tribulacionismo, né? Não é do mid ou pós-tribulacionista. Vejamos, e aí você pega Mateus 24 e 43, pega Lucas 12 e 39. Aí você pode ir lá para Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 16 e 15. Aí quando você chega em Apocalipse 3 e 3, todos esses textos que eu mencionei aqui falam que Jesus virá como um ladrão de noite. Mas esses textos que eu mencionei estão falando da segunda vinda de Cristo, não está falando do arrebatamento, quando Jesus vem para arrebatar a igreja. Está falando da segunda vinda, quando ele vem com a igreja. Mas alguém pode pegar todos esses versículos para dizer que Jesus virá como um ladrão de noite para arrebatar a igreja. Não funciona. E aí, se a pessoa não tiver cuidado, ele vai usar Apocalipse 3 e 3 para dizer que Jesus virá como um ladrão de noite. Todos os outros versículos, os 6 versículos que eu mencionei, falam da segunda vinda de Cristo, de como um ladrão de noite.
Mas o versículo 3 não está falando nem da primeira e nem da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 13:3. Está falando da igreja de Sardes. Se tu não te converteres, eu virei sobre ti como um ladrão de noite, para te julgar, para te punir. Está falando de um julgamento imediato naquela época da igreja de Sardes, que eles estavam pecando, estavam se prostituindo, estavam longe da doutrina. E o Senhor Jesus alertou eles que ele ia vir para punir eles, julgar eles, não arrebatar ou vir na segunda vinda para punir eles. Jesus estava falando naquele contexto, naquela época. Então, o versículo 3, do capítulo 3, ele está fora dos outros 6 versículos. É um perigo muito grande você usar versículos, uma série de versículos, para você justificar uma ação escatológica ou uma doutrina. Tem que ter muito cuidado, porque leve em consideração cada versículo no seu contexto e se esses versículos têm a mesma natureza e que vai dar uma soma exata. Uma argumentação exata que não entra em choque, que se complementa. Não há rasura, não há divisão, não há contradição entre essas referências que você está usando. Preste atenção se é alguma dessas referências, não vai contradizer, não vai ser uma contradição, não vai entrar em choque, não vai ser uma antagonista uma da outra. Deu para entender? Então, a apologética pura leva a questão em consideração o contexto imediato, anterior e posterior, e o contexto geral, para chegar a um denominador comum satisfatório, de uma interpretação maravilhosa, gloriosa, uma interpretação madura e equilibrada. Quando você for debater contra os sectários, contra qualquer seitas que existe por aí, coloca em mente, em consideração essas questões que eu estou te falando. Eu fico, por exemplo, assistindo na televisão, YouTube, Facebook e tal, alguns pregadores de seitas pregando um texto totalmente fora do contexto. Eu fico assim olhando e as pessoas ali aplaudindo, sorrindo. Pastor, é assim mesmo. Mas essa aí é Jesus, é porque Jesus é assim, Jesus é assado. Mas o cara está pregando Jesus errado, de forma errada, confundindo, por exemplo, Jesus com uma criatura. Pega um texto dizendo que Jesus, a obra de Jesus expiatória na cruz do Calvário não foi suficiente, que Jesus ainda ele está investigando o pecado das pessoas, que ele ainda está purificando as pessoas ainda dos seus antigos pecados, que Jesus está fazendo a investigação dos pecados dos crentes lá no tabernáculo, lá na eternidade, e não é perfeito o sacrifício de Jesus. Isso é gravíssimo. Por exemplo, os 2 bodes expiatórios, Azazel lá, diz que um é que representa Cristo e o outro representa Satanás levando nossos pecados. E, meus queridos, em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, a Bíblia ensina Satanás levando nossos pecados. A Bíblia diz que quem levou os nossos pecados, perdoou os nossos pecados, cravou nossos pecados na cruz, nossos antigos pecados, e quem está nos dando vitória quando o pecado agora, adâmico, que está em nós, é o Espírito Santo e Jesus Cristo de Nazaré, que nos purifica de todo pecado todo dia. Nada de pecado sendo lançado sobre Satanás. Não existe isso nas Escrituras. Ele já está condenado e punido. Ele vai pagar por toda a maldade que ele está fazendo à humanidade? Vai. Mas levar pecado sobre ele, os nossos pecados sobre Satanás, não. Isso não. Ele vai ser punido por causa dos pecados, certo? Que ele faz os seres humanos cometer, pelas mortes, pelas sedas, pelos dados, pelas obras de macumba, de feitiçaria, pelas maldades que ele faz no mundo. Isso aí tudinho, ele vai receber a justa punição no lago de fogo. Mas levar os nossos pecados, Deus colocar os nossos pecados sobre Satanás, para dizermos que somos perdoados, os nossos pecados ser perdoados, isso é muito falacioso, muita mentira, isso é muito fora de contexto, isso não tem fundamento em nenhum lugar das Escrituras Sagradas, meus queridos. Amém? Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Então tenha muito cuidado, aprenda a assistir vídeo, pregação, ensinamento, olhando a questão do contexto, como eu estou te ensinando. Quando você vê a pessoa usar uma série de versículos, examine cada versículo e veja quantos versículos se ornam. Se pegar 5 versículos, 3 versículos, vai ter a mesma natureza. Às vezes os 2 versículos falam de um assunto, mas não tem a mesma natureza.
Não tem nada a ver com esses três. Um, dois, três. Não tem nada a ver com esses três. Eles são separados. Fala de um assunto diferente, que não justifica esses três versículos. Muito simples. Se você tivesse cuidado, você nunca vai errar. Não. Por mais que o texto bíblico seja difícil, você não vai errar. Você vai se aperfeiçoar e vai crescer em conhecimento das Escrituras Sagradas. A sua apologética vai ser pura. Sua defesa, a sua argumentação contra a mentira, contra o erro, vai ser uma argumentação forte, firme e madura diante de Deus, diante dos seus opositores, diante dos seus irmãos em Cristo, diante das pessoas que lhe cercam. Quando você for falar de Deus e da Bíblia, você vai realmente edificar as outras pessoas, abençoar outras pessoas que estão ao seu lado. Amém? Então, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, deixa eu mencionar o nome aqui de alguns aqui. Pedrosa está aqui conosco aqui. Alex. Oi, aqui está dizendo que chama aqui de padre, moço. Jusceira, padre, moço. Padre é pai, né? Ou seja, pastor, né? Melhor pastor do que padre, né? E um padre é pai aí da idolatria, né? Estuda para pregar a idolatria. Está no sistema idolátrico. Não tem como ele sair do sistema idolátrico. Estão lá, né? Pregando o que eles querem pregar, do jeito que eles querem pregar. Cada um prega o que bem entende. Mas na hora de defender a verdade, a gente tem que defender a verdade, independente da religião e do credo de fé que a pessoa tem. Não interessa onde a pessoa está. Jesus diminuiu os 10 mandamentos para 2. Isso, verdade. Ama o teu próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? É verdade. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, qual é o mandamento que vai te acusar? Não tem lei contra o amor. Contra o fruto do Espírito, está lá escrito em Gálatas, não tem lei. Então, se você ama, você está guardando Jesus, Deus, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Ou seja, esses mandamentos não vai ser problema, né, Márcio? Esses mandamentos não vai ser problema para nós. Por quê? Porque já cumprimos eles. Nós não mata, nós não rouba, nós não adultera, nós obedecemos pai e mãe, não cobicemos a vaca do próximo, o jumento e tal, a casa. Nós não... enfim, Jesus é o nosso descanso de todos os dias, Jesus é o nosso real sábado. O dia que nós temos que guardar, tem no Novo Testamento um dia que nós temos que guardar a volta de Cristo. Esse dia nós temos que aguardar em nosso coração. E é um dia incerto, não sabemos que hora vai vir. Para esse dia não pegar-nos de surpresa, nós temos que guardar o Cristo em nosso coração. Aquele que vai voltar em qualquer dia da semana, em qualquer mês do ano, ele vai voltar. Então a gente tem que estar preparado. Esse dia, sim, esse nós temos que guardar. Mas outros dias, domingo, sábado, essas coisas aí, isso não é mandamento para a igreja do gentil observar e guardar. Amém? Não é. Como você disse aí, Jesus diminuiu os 10 mandamentos para 2. E é verdade. Infelizmente, Márcio, muitos não estão cumprindo esses 2 mandamentos. Infelizmente. Né? Na prática do dia a dia, a gente vê que não estão cumprindo. Porque amar de verdade, ter amor no coração, não é fácil. Para ter amor no coração, amar a Deus e o seu próximo sobre todas as coisas, tem que estar buscando o Espírito. Tem que estar se enchendo do Espírito Santo, porque senão não conseguimos guardar esses 2 mandamentos. E aí vamos acabar cometendo, transgredindo os outros mandamentos. E o maior mandamento, na realidade, dentre esses daqui no contexto da graça, que não é mais um dia de 24 horas, mas que é uma pessoa, que é o nosso Cristo, o nosso descanso, aí nós pecamos contra Cristo. O maior pecado é pecar contra Cristo o nosso descanso. Aí sim, aí é grave. Não é um diazinho de 24 horas. É pecar contra Cristo Jesus, que é o nosso real descanso, que curou a nossa alma e que continua curando o nosso corpo físico, nos sarando, nos libertando, nos abençoando, nos guiando
através do seu Espírito. Se nós pecarmos contra Jesus, aí não teremos descanso. Aí seremos realmente punidos. E porque quebramos e praticamos os mandamentos de forma negativa, de forma incoerente. Não fazemos jus a esses mandamentos porque estamos fora de Cristo. Porque sem Cristo não tem como nós guardarmos e observarmos esses 10 mandamentos. Não tem como. E principalmente Jesus, que é o nosso sabate, que é o nosso descanso. Aí vamos para a bancarrota. Amém? Vou agora terminar a live aqui. Deus abençoe vocês. Aqui mencionar aqui o Alex, aqui, evangelista Carlos Ribeiro. A paz do Senhor. Alex aqui é um pregador do Evangelho, um amigo da gente aí, pregador do Evangelho. Tem muito tempo que eu não te vejo, né, meu amigo? Vem aqui em casa, aqui minha casa está aqui no mesmo lugarzinho, não mudei da minha casa não, está bem aqui pertinho aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Depois, se vocês quiserem, essa live vai ficar aí no TikTok, vocês podem repetir, abaixar, gravar, mandar para o celular de vocês, lá para o computador. Fica à vontade. Fica 90 dias essas lives, fica 90 dias aí no TikTok aí. E não nos deixe de acompanhar, certo, meus queridos? Aí no TikTok eu vou estar gravando uma série de vídeos aí de 3 minutinhos aí, rapidinho. E depois estarei também ministrando o curso básico em teologia e postando as aulas completas lá no YouTube. Estou preparando as aulas aqui, as apostilas, tudo bacaninha. Vai ficar um trem muito legal, muito bacana. Você vai aprender bastante. Trazer as argumentações, as explicações de forma assim, simples e profunda para que todos venham entender. Tem gente que tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Amém? Shalom! Um abraço para todos vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus.